Zaratini, tudo bem? Oi, Dri, tudo bom? Estamos aqui. Renato, bom dia. Olá! Nosso Santos passou para a semifinal da Copinha, depois de 300 mil apagões, Zaratini. Eu até dormi. Você chegou a ver o jogo ontem? Não tô. Olha, Renato, eu sou torcedor. Tem que ser fanático, né? Hã? Não, eu sou. Eu gosto do Santos, mas, cara, vou falar para você, eu tô meio assim, viu? Tô decepcionado. Lógico que eu não vou abandonar. Me perguntaram outro dia, você vai virar palmeirense? Eu falei, não, eu já tô com idade, né? Não posso mais mudar de time. Então, vou continuar santista, mas, pelo amor de Deus, tá difícil. Mas vamos lá. Vamos lá, Zaratini. Olha só, a gente trouxe aqui para o destaque do programa de hoje esse dossiê do Ministério da Justiça que confirma que pelo menos 8 militares do GSI frequentavam o QG de Brasília, que é considerado aí uma incubadora desses atos golpistas. Eu queria já começar perguntando para você, Zaratini, como que você está vendo toda essa situação depois desse 8 de janeiro aí terrível e dessa questão militar, né? Como a gente vê várias pessoas ali que o próprio Lula falou nessa semana na entrevista, que negligenciaram ali a segurança, né? Estiveram envolvidas aí nesse ato. Olha, em primeiro lugar, se alguém tinha dúvida que os malucos eram malucos, tá resolvida essa dúvida, né? Quer dizer, os caras são não só malucos do ponto de vista, né, mas do ponto de vista de que são golpistas, são fascistas, são violentos, né? E não tem nenhum apreço pela democracia. Na verdade, eles querem impor uma ditadura ao Brasil, né? Uma ditadura. Aí eles usam o mito, né? O Bolsonaro, mas na verdade qualquer militar que pudesse tomar o poder estaria bom. Então, eles têm esse objetivo muito claro, né? E ali foi uma tentativa de tomada do poder, né? O que eles imaginavam? Que conquistando os 3 prédios ali, o Congresso, o Palácio do Planalto, o STF, eles poderiam ter o apoio dos militares que viriam para, então, dar o golpe final e assumir o poder, né? Isso não ocorreu, né? Não ocorreu. Então, de certa forma, mesmo entre os militares, há quem apoie esse tipo de coisa, né? Mas se mostrou minoritário, né? Dentro da estrutura do Exército, principalmente, né? Que não se movimentou em nenhum momento, enquanto instituição, para endossar esse golpe. No entanto, a gente tem que analisar também essa questão. As Forças Armadas, elas têm que ter um outro entendimento do seu papel, né? O entendimento de que elas são uma parte importante do Estado brasileiro, mas que tem que se submeter ao poder civil, né? Elas não são um poder autônomo, muito menos um poder moderador. Então, agora é muito claro, nós temos que deixar muito claro isso, que elas vão ter que se submeter ao poder civil, que o comandante em chefe das Forças Armadas se chama Luiz Inácio Lula da Silva, né? E que, portanto, qualquer tipo de aventura golpista tem que parar de ter qualquer cogitação. Então, eu acho que o governo, né, e as próprias Forças Armadas têm que punir todos os militares que, de alguma forma, participaram desses atos, seja o ato dos acampamentos, seja o ato que houve no dia 12 de dezembro, né, aquele ato de colocar fogo em ônibus, atacar a sede da Polícia Federal, seja do dia 8 de janeiro. Então, é necessário que haja uma apuração e que haja efetivamente um afastamento dos quadros das Forças Armadas, desses que participaram dessa tentativa de golpe, né? Nós temos que deixar claro isso. E, por outro lado, colocar uma nova concepção nas Forças Armadas. Elas têm que se submeter ao poder civil e, portanto, a quem ganhou as eleições, né? Se não gostaram do resultado da eleição, espera mais 4 anos, que tem outra eleição daqui 4 anos. Não tem problema nenhum. Vamos para a luta, né?
O Zaratini, você não acha que o governo está demorando muito para se mexer em relação aos militares? Tudo bem, são 20 dias, é pouco, tal, mas hoje, depois disso, desde o dia 8 de dezembro, a Fórum soltou uma matéria, 12 de dezembro, uma fonte da Polícia Federal que explicava tudo o que tinha acontecido no dia 12, inclusive como eles reuniram botijões de gás, como foi feita a articulação, dava o caminho todo das pedras, dizia o GSI é que comandou essa ação do dia 12 de dezembro. E a fonte alertou que eles programavam uma ação maior de nível terrorista, que era o dia 24. Aí aconteceu tudo isso, a gente assumiu, o GSI está do mesmo jeito. E agora, hoje, descobriram que tinha esses caras comandando as operações dos grupos terroristas. Tudo bem, eu fico imaginando o seguinte, se eu sou do GSI, se eu assumo num dia, Zaratini, no dia seguinte eu demito todo mundo, se eu estou já sabendo de tudo isso, porque eu já teria me prevenido para chegar lá. Não ia entrar num negócio desse para chegar e ver a casa caindo em cima de mim. O dia 8 não foi um acidente, o dia 8 estava planejado. Claro. Era para ter acontecido antes. Era para ter acontecido, Zaratini, depois do dia 12. Você sabe disso. Eles fizeram aquele negócio para escalar. Entre outras coisas, a denúncia da Fórum segurou isso. O general Heleno se virou na giraia. Foi responder a Fórum no Twitter naqueles dias, deu 3, 4 respostas. Ficaram putos da vida, porque de alguma maneira, e também pela reação institucional de todos os setores da sociedade, então, muito forte com o que aconteceu no dia 12. Mas não teve um preso. Tudo organizado nas varas. A gente sabia disso. Eu estou te falando assim com muita sinceridade. Deixa eu só te falar, Renato, eu não sou parte do governo, eu sou parlamentar, né? Eu sou deputado. Então, eu posso... Isso de forma mais clara que integrantes do governo. Você pode dar uma opinião. Não, mas a minha opinião é essa, Renato. Eu quando entrei, eu fui secretário de transportes aqui de São Paulo e entrou o governo, era o governo Pita. Meu primeiro ato foi exonerar todos os cargos de confiança que tinha no governo. Meu primeiro ato, certo? Porque eu falei, olha, esses caras aqui, eu não quero esses caras aqui, eu quero tirar eles fora. Não sei, pode ter um que seja bom, outro mais ou menos, não me interessa. Certo? Não recontratei nenhum. Bom, o que eu quero dizer, eu acho, nós vamos ter o GSI realmente esse ninho, né, de fascistas, tem que ser limpo, tem que ser resolvido, né? O general Gonçalves Dias tem que tomar uma atitude. Mas nós precisamos também tirar a BIM do GSI. É um erro, a agência de informações está colocada, submetida ao GSI, porque você passa a ter um filtro naquilo que deveria chegar ao presidente da República. Então, a ABIN tem que estar diretamente informando a presidência da República das coisas que acontecem no país, né? Então, isso é uma mudança muito importante que tem que ser feita e que a gente está defendendo, né? Segundo, o Lula deve ter um encontro hoje com os comandantes militares, né? Ele já teve antes da posse, deve ter hoje outro encontro. Não tenho notícia até agora, não sei nem se isso foi de manhã ou de tarde, mas teria esse encontro, né? Logicamente, para discutir. A pauta oficialmente são os projetos militares, mas vai entrar, evidentemente, na questão política, né? E eu acho que o Lula está muito claro para ele o que aconteceu. Se você pegar a entrevista dele para a Globo News, ele fala claramente, foi uma tentativa de golpe. Então ele não tem dúvida alguma. Ele recusou a instalação de uma GLO, de uma operação de garantia da lei e da ordem, que colocaria os militares num patamar muito elevado de participação. Então, eu acho que para o Lula está muito claro isso que está acontecendo e acho que ele está se movimentando, né? Às vezes a gente aqui de fora não tem todas as informações daquilo que está acontecendo. Então, às vezes a gente fica nessa angústia e pode estar acontecendo uma série de movimentos que a gente não tem aqui informação, né? A gente só vê o resultado,
né? Foi exonerado tantos caras. Mas existem vários processos, existem várias coisas que estão ocorrendo, né? E eu tenho certeza que o governo está se movimentando em relação a isso. Talvez não na velocidade que a gente gostasse, mas na velocidade que seja possível fazer, né? Zaratini, e essa questão da GLO, quem propôs isso teria sido o Múcio, né? E já cresce aqui muita gente, fora Múcio, fora Múcio. Como que você vê a permanência do Múcio no governo, assim? Porque já ele está sendo muito questionado. Até hoje tem uma matéria do Metrópolis, né, dizendo que ele não fará uma desbolsonarização no Ministério da Defesa, destoando das outras pastas do governo, né? Olha, não foi só o Múcio que propôs GLO, não, viu? Foi o próprio Flávio Dino, também falou em GLO, né? Eles colocaram na mesa para o presidente alternativas. A intervenção era uma alternativa, a GLO era outra alternativa, né? E o presidente optou com muita clareza pela intervenção, né? A GLO também precisaria ter aprovação do Congresso, né, para ela continuar. Então, enfim, tem vários procedimentos ali que teriam que ter prosseguimento. Que você está falando, Zaratini. Eu queria, então, você deve saber o contexto disso. Ontem eu fiz aqui uma fala dizendo, se o Múcio chegou e falou assim, presidente, o senhor tem essas alternativas. Eu, sinceramente, acho que a melhor é essa. A GLO não é uma boa alternativa. Isso é uma coisa. Se ele chegou lá e falou, presidente, o senhor tem que fazer uma GLO, e a Janja gritou, isso é golpe, como saiu ontem no Metrópolis, isso é outra coisa. Você tem esse diálogo? Não, eu não tenho esse diálogo, Renato, mas eu tenho a informação que eles propuseram as duas alternativas. Agora, como é que foi falado, eu realmente não sei, né? E eu também não sou assim, não acredito em tudo que a imprensa publica, né? Eu acho que a imprensa, tem uma frase, né? A imprensa aumenta, mas não inventa, né? Então, sempre tem um fundo de verdade, mas mas nem sempre é exatamente a verdade, né? Então, eu também não tenho essa informação aí para te dizer. Mas o fato é o seguinte, o Ministério da Defesa, com certeza, é um dos mais difíceis de ser operado, porque, de fato, a maioria das Forças Armadas, ainda que não esteja apoiando, ratificando uma ação golpista, eles também não gostam do Lula, né? Então, o bolsonarismo cresceu muito dentro das Forças Armadas. Então, você falar, vamos desbolsonarizar o Ministério, não é fácil, porque a maioria dos caras lá... eu conheço generais que eram da ativa, alguns hoje já estão na reserva, que eram pessoas totalmente do nosso lado, no governo Lula, no governo Dilma, e que hoje mudaram para o outro lado, estão convencidas de que nós somos tudo comunismo, entende? Então, é difícil, realmente a coisa ali está numa situação muito complicada, né? O Múcio, logicamente, é atacado porque acha que, bom, é só passar vassoura. Não é só passar vassoura. É um processo que tem que ser feito com alguma habilidade e com algum cuidado, né? Porque, de fato, você não vai acabar com as Forças Armadas da noite para o dia. Nem é essa a proposta nossa, né? Então, a gente tem que construir, né, uma solução, né? Tem que reorganizar. Na minha opinião, deveriam ter sido escolhidos os comandantes de outra forma, não pela antiguidade, né? Mas ele optou por um critério neutro. Qual é o critério neutro? Eu pego o mais antigo, não sei nem quem boto o mais antigo lá, entende? Então, esse critério, no meu modo de ver, não foi o melhor. Nós deveríamos ter escolhido Olha, os bolsonaristas soltaram um card dizendo os traidores militares. Você viu esse card? Vocês chegaram a ver? Quem são os militares traidores? General Tomás, General Richard, General Gomes Freire. Bom, ali está o cardápio para a gente. Eles têm que ser premiados, né? Honrar medalha. Odri, vocês foram para Brasília na posse, né? Os bolsonaristas lançaram um card assim:
100 restaurantes para você não ir em Brasília porque são dos comunistas. Onde que os petistas foram? Nesses 100 restaurantes. Então, a gente tem um cardápio. Esses militares para chefiar os comandos. Não digo que escolhe eles, mas conversa com eles, né? Então, eu acho que o Renato, eu acho que a gente tem, o Múcio tem que ir construindo, né, uma composição de comando das Forças Armadas, né, porque daqui a pouco tem nomeação de novos generais 4 estrelas, né? Na nomeação dos novos generais 4 estrelas, o critério da antiguidade joga para a reserva. Se você botar um general 3 estrelas mais novo, certo? Você joga os outros 3 estrelas mais antigos para a reserva. Então, tem uma série de operações aí de sucessão que tem que ser feitas, né? E isso tem que ser uma coisa com uma certa habilidade, né? Da mesma forma, eu diria para você, nós temos um problema imenso no judiciário, né? Agora, por exemplo, vai ser o Lewandowski que vai se aposentar. Então, tem que ser indicado um novo ministro no lugar do Lewandowski. Daqui a uns meses vai ser a Rosa Weber, né? Talvez o Barroso se aposente antes do prazo. Então, isso leva a 3 indicações para o Supremo. Tem mais outras indicações no STJ, tem mais de 100 indicações nos tribunais regionais federais. Quem é que está cuidando disso? Essa é a máquina da justiça, que ela é fundamental para que o governo tenha condições de trabalhar. Nós tivemos no governo Lula e Dilma, no primeiro governo Lula e Dilma, nós tivemos péssimas indicações para os tribunais. Então, agora, o governo tem que focar nisso também, nas promoções dos generais, almirantes, brigadeiros, tem que focar nas indicações para os tribunais regionais federais, para os tribunais do trabalho, do STJ e do STF. Então, Rovai, é complicado, essa máquina ela tem que ser organizada. Então, eu não sei se o Flávio Dino está cuidando desse lado. E espero que o Múcio esteja cuidando do lado dele, porque são passos fundamentais para a gente ter o governo trabalhando os 4 anos, entende? E não ter nenhuma surpresa desse tipo. Eu acho que, no momento político, esses fascistas estão isolados politicamente, né? Hoje, por exemplo, todo o mundo da política, né? Quem é da direita, que estava... Vê bem, nós tivemos um resultado 51-49. Então, o cara que apoiou o Bolsonaro, o deputado, o senador que apoiou o Bolsonaro, ele tinha uma tendência de continuar no campo da oposição. Com esse golpe, não sobrou para ele espaço para continuar bolsonarista no campo da política. Ele vai ter que fazer uma oposição de direita não bolsonarista, porque senão ele vai ser isolado politicamente. Então, nós temos que construir, no campo da política, uma nova relação dentro do Congresso, né? Nós temos que construir uma nova relação no judiciário e uma nova relação nos militares. Então, isso tudo é um trabalho que é como que você bordasse, né? Você fizesse um bordado. Você tem que acertar o ponto, né? Porque você tem que, no fim, ter um bordado bonito. Então, é isso que nós precisamos construir. Reorganizar a máquina, principalmente naqueles poderes fundamentais da República. Muito bem. Zaratini, eu queria te perguntar sobre como você está vendo a futura eleição para a Câmara e para o Senado. Não sei se você conseguiria me falar do Senado também, que é muito importante, porque o bolsonarismo escolheu como a sua arena de disputa, né? Eles querem derrotar o Rodrigo Pacheco. Se você está achando que as coisas estão caminhando bem, e se o governo, nesses primeiros 20 dias, e mesmo um pouco antes ali na transição, conseguiu operar de forma inteligente esse jogo político congressual.
né, na montagem, na distribuição de cargos. Eu me recordo, que é uma confidência, mas acho que o tempo já permite a gente fazê-las, quando eu estive na posse do ministro da Dilma Rousseff, em 2014, encontrei o Zara, e o Zara falou que achava ali que aquele ministério tinha escolhido os profissionais, né, pelo menos escolheu o Kassab, que era dono do partido, para ser ministro, pelo menos escolheu fulano, mas que ele precisaria ver se essa fórmula daria certo. Eu queria te ouvir em relação... E não deu, enfim, não deu, né? Porque esses profissionais foram todos... E agora? Escolheu bem? Essa distribuição de ministérios está adequada ao jogo congressual? Era isso mesmo? Não dava para usar um pouco mais? Ajuda nas eleições da Câmara? Vai ajudar a ter maioria na Câmara e Senado? Qual que é a tua visão? Olha, primeiro sobre a disputa, né, que você me perguntou primeiro. Eu acho que na Câmara está resolvida a eleição do Arthur Lira, está praticamente resolvida, e agora está a discussão de como vão se compor os blocos partidários. É uma coisa que só vale para eleição, não tem nenhum efeito político, mas é uma coisa importante porque, conforme a definição desses blocos, você estabelece a ordem de escolha dos cargos da mesa e a ordem de escolha das comissões permanentes, né? Então, isso é muito importante para o jogo interno dentro da Câmara dos Deputados. E do Senado a mesma coisa, né? Então, na Câmara e no Senado está em processo isso. No Senado está mais complicado, porque tem um candidato bolsonarista, né, e agora acendeu uma luz amarela lá. Fala, olha, vamos tomar cuidado, porque se a gente continuar tocando isso sem levar em conta que tem um candidato, nós podemos ter uma surpresa. Então, lá no Senado, deu uma luz amarela e o pessoal está agora cuidando mais lá de ver se resolve. Agora, qual é o problema? A costura que foi feita. Na Câmara, principalmente. Na Câmara, né, nós temos lá... Nós temos 130 e poucos deputados do campo da esquerda. Nós conseguimos trazer o MDB, o PSD, né, e outros partidos menores. Isso dá 215 deputados por aí. Então, nós não temos maioria. Nós precisamos de mais um partido para trazer. E esse partido escolhido foi a União Brasil, né? União Brasil, aí, Rovai, União Brasil... ele tem um problema. Aliás, todos os partidos, fora o PT, mas todos os outros têm bancada do Senado, bancada da Câmara. Aí a bancada do Senado quer uma coisa, a bancada da Câmara quer outra coisa, certo? Então o governo, quando foi negociar com a União Brasil, quem levou a vantagem foi o pessoal do Senado. E o pessoal da Câmara não ficou contente. Então nós vamos ter um problema que não vai aparecer agora. Né, que ficou com toda a articulação. Foi o Davi Alcolumbre. A boca dele é grande. Né? Então, esse mesmo Alcolumbre, que ganhou a eleição para o Senado para o primeiro termo do Bolsonaro ali, de forma surpreendente, né, Zaratin? Exato. Ele vai entregar agora o que ele... Não, no Senado ele vai entregar, não tenho dúvida nenhuma. Mas na Câmara é outro mundo, entende? Então, nós vamos ter, no início, nos primeiros meses, nós vamos ter o apoio do União Brasil. Nós vamos ver lá na frente, né? O União Brasil, ele, pelo que a gente conversou, tem conversado com os líderes lá, eles vão apoiar o governo. Lógico que eles têm problema, eles têm uma bancada de 59 deputados, sendo que mais ou menos 20 são bolsonaristas raiz, né? Vamos lembrar, tem a mulher do Moro, né? Tem uma turma bolsonarista raiz. Então, esses 20, eles já falaram, olha, não tenho como fazer esses caras votar com o governo, porque eles são contra o governo. O Kim Kataguiri, né? Não adianta, você não vai mudar a opinião deles. Então, dos 59, a gente espera que eles entreguem entre 40 e 45, 47 votos por votação, né? Então, eu falei errado, não, 40 votos mais ou menos, né, que a gente espera. Então,
se eles te trouxerem esses 40 votos, isso nos ajuda a ter maioria. Então, para aprovar pelo menos as medidas provisórias, os projetos de lei complementar, por exemplo, a nova lei fiscal, que vai substituir o teto de gastos, ela precisa de 257 votos para ser aprovada. A reforma tributária vai precisar de 308 votos para ser aprovada. Então, nós vamos, para aprovar a reforma tributária, nós vamos ter que conseguir novas adesões, né? Estamos numa conversa boa lá com os republicanos, né? Tem setores do PL, que é a turma antiga do PL, que quer descolar do bolsonarismo. Tem a turma do PP que quer vir também. Então, tem condições da gente ter uma maioria na Câmara, né? E eu acho que a gente vai acabar conseguindo, mas vai dar muito trabalho. Com certeza vai dar muito trabalho. Agora, o ministério é um ministério bom. O Lula escolheu pessoas ótimas para o ministério. Não tem problema ali o ministério. Vai dar certo. Esse ministério vai dar certo, né? Eu acho que ele fez escolhas muito boas. Legal. Olha só, vou trazer aqui os comentários da galera que está acompanhando ao vivo o programa de hoje. A Rossana Rô. Se Lula estivesse no palácio, estaria morto hoje. Verdade. Infelizmente, né? A Mônica Mello. O GSI não poderia ser composto por civil, não? Não. Por civil? Ó, o Gabinete de Segurança Institucional é responsável pela segurança do presidente e do vice-presidente, certo? Então, é uma coisa de segurança, né? Você fala, bom, posso pôr segurança civil? Pode, né? Mas tem questões ali que são muito ligadas a militares, entende? Porque, agora, tem que escolher os militares, né? Tem que fazer um trabalho de escolha. O pessoal que, durante todos esses anos, fez a segurança do Lula fora do governo, são todos militares. Ele tem, se eu não me engano, 7 assessores que são militares que ficaram com o Lula todos esses anos, acompanharam ele em tudo que foi lugar. E são pessoas de extrema confiança e de grande capacidade. Estavam falando até de chamar de volta o que ficava com ele quando ele ficou preso em Curitiba, o Chastalo. Né? Que foi para o Peru. Mas aí o Chastalo acho que não seria para a GSI. Não, mas... Cara, olha, cara, é o Wilbert lá do Wilbert. Você teve na prisão lá, Zaratini? Em Curitiba? Oi? Você chegou a visitar o Lula? Não cheguei, não. Prisão. Eu visitei para fazer uma entrevista, né? Certo. É engraçado, eu fico pensando assim hoje nessa coisa do Chastalo, que se tornou um amigo, sei lá, essa relação. Porque lá no dia, por exemplo, é óbvio, ele cumpria ordens, né? Mas era terrível ver o Chastalo, tratava o Lula como prisioneiro mesmo, não tratava ele como amigo, viu? Ele, por exemplo, a gente está fazendo entrevista, e 1 minuto que passou, o Chastalo colou do lado e interrompeu e acabou. Era uma hora. Era aquela coisa assim, com regras bastante duras, eu diria, né? Mas vamos... Tem mais comentários aqui, Rovai. A Mônica Liz Miranda diz: a montagem tosca da Folha de São Paulo deve tornar-se matéria de denúncia judicial. Além disso, o inferno está lotado de gente boa. Você sabe que o Zaratini, ele é irmão de uma grande fotojornalista, né? Você chegou a ver essa foto que polemizou? Vi a foto. Olha, a Mônica foi editora do Estado de São Paulo, editora de fotografia, viu, minha irmã? E ela editava as páginas, né? Eu não sei a opinião dela sobre essa foto, não cheguei a conversar com ela sobre essa foto, né? Mas é muito polêmica, né? Então, a Folha apresenta a foto como sendo de resistência, né? Vocês viram a legenda que eles puseram. Agora, não é uma foto, essa que é a discussão. E ontem um editor da Folha é uma montagem, né? O Éder Chiodeto, ele fala claramente, isso não é foto, isso é montagem, gente, é ilustração. Eu falei isso ontem aqui no Fórum dos E-mails, eu falei, olha, eu tenho 35 anos de jornalismo, eu acho que eu aprendi a diferenciar ilustração de foto, registro, fotojornalístico. Aquilo não é realidade, aquilo não existiu.
Então você faz uma ilustração e a menina fala que ela é artista. Então, com todo carinho, se ela é artista, ela que vai trabalhar em galeria de arte. Não... Renato, eu acho que essa foto tinha que reunir aí o pessoal de comunicação, jornalista, fotógrafo, ilustrador, e fazer um seminário sobre semiótica, entende? Porque realmente é polêmica, né? Então... Você não pode fazer isso. O manual da Folha proíbe isso, viu, Zaratini? Proíbe? Aqui, proíbe. Então, tá, isso é consenso. Ó, quando surgiram aquelas primeiras... Você é desse tempo, aquelas primeiras máquinas digitais, a gente fez reuniões e eventos, Zaratini, para discutir a fotografia no âmbito do digital. Por quê? Porque havia muita preocupação com a adulteração que poderia ser feita no digital e não teria uma comprovação em negativo para dizer o que era realidade ou não. Então, se consagrou dentro desses debates, lá na década de 90, que não se pode adulterar. Isso foi para o Manual da Folha muito em função desses debates. Aí eles adulteram e botam na capa. Aí eu fico pensando que o Stalin ia pensar disso, Zaratini. Você que deve ter lido muito obras aí do socialismo, realismo soviético. Não, lá eles apagavam o cara, né? Apagava de dois jeitos, né? Apagava e apagava. Picareta e na foto. Exatamente. A Priscila diz, acabei de cancelar minha assinatura da Folha. Até entendi sobre a montagem, mas aquilo na capa do jornal, nesse momento horroroso, parece que a vontade do jornal é que isso ocorra. Beijos, Dri, Rovai, sou fã. Muito obrigada, Priscila. O Alexandre Henrique manda aqui um super sticker. Obrigada, Alexandre. A Vanusa Wagner diz, militar em tentativa de golpe é traição. O José de Souza Silva diz, companheiro Zara, agora é hora de colocar cada um no seu quadrado. Não podemos perder essa oportunidade. Abraço do Zé de Souza. Abraço, Zé. Grande abraço. O Zé é um militante do PT, viu? Vocês não conhecem o Zé. O Zé é um cara da Zona Leste aí que deve ter uns 50 anos de militância. Ele é mais antigo que o PT, viu? Grande companheiro. E ele está sempre aqui conosco. Você vê que engraçado. Um dia, a gente tem uma comunidade que as pessoas às vezes acham que quem assiste a fórum é só intelectual, da USP, não sei o que, é nada disso. Né? São pessoas do povo e de vários tipos de estratos sociais diferentes, de gêneros diferentes, de idades diferentes. Esses dias você falou disso, ele que é um militante de quase 50 anos da Zona Leste, a gente foi na casa de uma amiga e a empregada dela foi falar para ela, nossa, eu conheço eles. E a empregada dela, o pai dela era uma liderança da Zona Leste, ela também militante do PT, de 30, 40 anos de idade. Da Zona Sul. Da Zona Sul. 30, 40 anos de militância e tal. E assiste o programa direto. Porteiros, outro dia eu mandei um abraço, quero mandar um abraço para todos os porteiros que nos assistem, porque a gente tem cruzado prédios, entrada em prédio, o porteiro vem conversar com a gente, olha, eu assisto vocês. Porra, velho, eu tenho uma legião de porteiros. Mas o Zé de Souza está falando, não sou velho. O Zé de Souza é novo. O Zé de Souza é antigo. Você sabe qual é a diferença, né? Entre móvel velho e móvel antigo. Né? Móvel velho é que você joga fora, né? Tá quebrado, tal. Móvel antigo é valorizado, né? Você paga mais caro. Você vai na loja de móvel antigo e fala, opa, esse vale. O Zé de Souza é membro, além de tudo. Olha, quero dizer a vocês, viu? Eu acho o seguinte, tem muita gente aqui reclamando, falando porque eu falei brincando da foto, é porque a gente tá falando aqui meio relaxado, né? Mas é evidente que essa foto é uma foto de mau gosto, né? Foi uma decisão, no mínimo, de mau gosto da Folha de São Paulo de publicar na capa, ou publicar, né? Podia ter publicado dentro também, seria ruim da mesma forma, né? Agora, viu, voltando para o assunto, Renato, eu quero falar um pouco mais da política aqui, né? Porque nós vamos ter esse momento, vários momentos tensos como esse. Eu sou da opinião que
isso que aconteceu, tem 1.000 e não sei quantos caras que estão presos, vai ter os caras que vão ser soltos porque são de menor gravidade ou tiveram menos responsabilidade, vai ter outros que vão continuar presos, vai ter processo e tal. Isso não acabou com o núcleo bolsonarista, né? Esse núcleo bolsonarista é dividido em inúmeras células, né, de caráter fascista e terrorista, tanto que continuam tentando derrubar torres de energia, né? Então, nós vamos ter um enfrentamento que vai muito além daquilo que aconteceu no dia 8. Nós vamos ter mais outros atos de terror por parte dessa direita. Então, isso é importante a gente alertar, porque às vezes a gente vai ficar surpreendido. Porra, derrubaram uma torre de energia, ninguém esperava. Pô, se ninguém esperar isso, tá errado, né? Esses caras vêm jogar pesado, ameaças, como fez aquele cara contra o Zanin, lá no aeroporto, né? Nós vamos ter muito disso, muito disso. Fake news, tem uma indústria de fake news que está todo vapor, todo vapor. Ontem eu fui num podcast que as perguntas que me mostraram lá, os caras são de direita, né? Eu fui lá, mas são de direita civilizada. Mas, por exemplo, essa história da lei que agravou, né, as agressões racistas, né? Então, porra, agora vão instituir uma lei da mordaça, nenhum comediante mais pode fazer piada, tal. Então, tudo isso eles vão fazendo, né, para criar indisposição com o governo, né, o tempo todo. Por exemplo, a questão do imposto de renda. O Lula tinha que ter resolvido o negócio do imposto de renda. Eles ficaram aí desde a Dilma, 2015, até agora, que não reajusta a tabela de imposto de renda. Agora nós estamos no dia 20 de janeiro, eles queriam que o Lula já tivesse resolvido essa parada. E, ao mesmo tempo, se o Lula fizesse a isenção, eles iam dizer, vai aumentar o déficit fiscal. Então, para fazer a isenção, tem que fazer um aumento do imposto de renda para os ricos. Tem que cobrar mais dos ricos para isentar a classe média e os mais pobres. Tem que cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos. Esse projeto nós já aprovamos na Câmara e está lá no Senado parado. A cobrança de juros sobre lucros e dividendos. Então, nós temos que aprovar esse projeto. Entende? Então, aí vem o cara e fala, em 20 dias tinha que ter resolvido. É uma indústria de fake news para criar indisposição com o governo. Ela está a 1.000 por hora. Pastor Marcos Feliciano fez ontem uma live com ampla repercussão atacando a Marina, porque ela falou que tem 120 milhões de pessoas passando fome. E assim por diante. Então, eles estão criando, né, tentando criar um ambiente que propicia uma nova investida terrorista, uma nova investida golpista. Então, nós precisamos olhar, você, Renato, Adri, que estão aí na comunicação, nós precisamos enfrentar a todo momento essas fake news. O Pimenta fez muito bem ontem, já falou, não, nós vamos criar aqui uma central de resposta. Agora, só a SECOM não adianta, isso precisa ter uma ampla repercussão em todos nós que temos alguma forma de comunicação estabelecida, nós precisamos responder imediatamente a essas mentiras, né? A esses ataques absurdos, né? Eles tentaram falar, eu fui fazer um debate no dia 30 de dezembro com o Danilo Cabral. Danilo Cabral é um deputado do União Brasil. É um cara desses que ele não é bolsonarista, mas ele vive surfando, né, em pautas contra nós. Aí ele falou, não, o governo não vai renovar a isenção de combustível, já tem fila nos postos. Olha só o que ele falou na CNN, eu estava debatendo com ele. Tem fila nos postos. Pô, imagina, um deputado ir na televisão e falar, tá cheio de fila no posto para abastecer com o preço antigo. Porra, eu falei, meu irmão, para um pouco menos. Onde que você viu? Quem viu fila no posto tá louco, né? Então, eles criam a todo momento, querem criar esse tipo de coisa. Nós precisamos ficar atento, responder, restabelecer a verdade, né, e fazer o enfrentamento das fake news. Zaratini, o nosso João Pedro Autista dos Desenhos está te mandando uma mensagem aqui.
Boa tarde, meu amigo deputado Carlos Zaratini. Amo muito você. Tenho a alegria de ter amizades com você e quero te dizer que eu acho que eu vou tentar ir no aniversário do PT no Distrito Federal de fevereiro. Olha só. Eu nunca fui em Brasília. Eu preciso conhecer o nosso amigo. Eu preciso conhecer, eu não conheço ele pessoalmente. Eu também não. Eu também não. Vamos ajudar ele aí para Brasília, Zaratini. Vamos tentar levar ele para Brasília. Legal. Beleza. Olha só, a gente está aqui com o Carlito Neto, que vai entrar aqui na nossa segunda parte do programa. Antes tem aqui mais alguns comentários. A Cláudia Souza, o deputado é parente da Luna Zaratini? É, né? É tio, né? Sou tio da Luna, e a Luna vai assumir como vereadora dia 15 de março, hein? Olha só que legal. Olha que legal, Zaratini. Ela era a suplente Olha, nós vamos ter um sangue novo na bancada do PT na Câmara de Vereadores, viu? Vai assumir a Luna, vai assumir o João Ananias, né? Vai assumir o Hélio, que agora entra também, e o Manuel Del Rio, que é antigo, mas é sangue novo na Câmara dos Vereadores. É um cara que é da luta pela moradia. Então nós vamos ter 2 jovens lá, a Luna e o João Ananias, o Hélio, que é um sindicalista dos químicos, e o nosso Manuel Del Rio, que é um lutador antigo aí da luta pela moradia em São Paulo. Então, a bancada do PT na Câmara, quem fala, essa bancada, tem gente lá que quer apoiar o Ricardo Nunes. Olha, essa bancada vai ser de oposição, viu? Porque nós vamos ganhar a Prefeitura de São Paulo na próxima. Pode escrever aí. Opa! 2024. Vai ser com Boulos ou vai ser com o candidato PT, Zaratini? Olha, eu acho que a gente pode caminhar para uma unidade com o Boulos, entende? Lógico, isso depende de muita conversa. Oi? Com o Zaratini de vice? Não sei, acho que não. Vamos ver. Não tem essa... Você sabe, ninguém é candidato a vice. Eu estou falando que você já foi candidato a vice na outra, não custa ser nessa. Eu fui para ajudar, né? Eu fui para ajudar, porque ali estava um momento difícil, tal. O pessoal, ninguém queria ser vice do Gilmar. Eu falei, eu vou ser vice do Gilmar. Pode deixar que eu cumpro essa tarefa. Agora, ninguém é candidato a vice. Tem que ser candidato a prefeito. Aí, no fim, faz um acordo, vira vice, né? Outro dia, um cara lá em Brasília falou para mim, não, eu vou ser candidato a vice-governador. Eu falei, eu nunca vi candidato a vice-governador. Ou você é candidato a governador, ou você não vai virar bolsa, né, pô? Que é isso, né? Exatamente. Deixa eu ler aqui, ó, o professor Pro Fernandes. Estão dando um golpe militar na minha escola, intimidando e ameaçando professores para forçar a militarização. Já mandei denúncia para vários canais, Ministério da Justiça, Direitos Humanos, mas não tive retorno. Podem fazer uma matéria? Qual contato? E ele diz que enviou para o seu e-mail institucional as provas da arbitrariedade da militarização. Escola Militar é criadouro de fascista. Manda para contato@revistaforum.com.br para o Fernandes também. E o Maurício Lourenço diz, sou porteiro, servidor público, presidente do PT de Tabuão. Olha só. Estou te falando que os porteiros é uma categoria que acompanha fórum. Olha. O Bruno Ribeiro aqui no super sticker, muito obrigada. Juca Pereira, chegando aqui de membra, muito obrigada, Juca também. Lourdes Rodrigues, não entendo como Lula pode manter Múcio, qual a real? E a Auri Mainetti, será que não farão novamente quando Lula sair do país? Não, agora tem interventor lá, tá tudo, né? Vamos... E o Rogério Moura, vai, vejo você muito triste, qual a sua preocupação? Triste, eu. E já vamos subir. Hoje é sexta-feira, tem motivo para ficar triste. O Santos ganhou ontem, o Zaratini acompanhou a copinha. A minha assessora aqui, que está sempre atenta, a Gemima, já me mandou aqui o manual da Folha, viu? São proibidas adulterações da realidade retratada, tais como apagar pessoas ou alterar suas características físicas, eliminar ou inserir objetos e mudar cenários. Manual da Folha, página 101. O 101, né? Você está vendo a assessoria como é que funciona? Tem que ser assim. Zaratini, a gente vai subir o Carlito Neto para você dar uma saudação para ele. E aí você fica à vontade, faz o seu encerramento. Carlito é um dos youtubers mais
o historiador, não sei se você já ouviu falar, tem uma audiência fantástica e é um cara posicionado progressista lá de Sergipe. Opa, legal. Terra do Márcio Macedo. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, deputado Zaratini, Dri. Boa tarde. Ultra, né, que também deixou a gente há um tempo atrás, do ex-governador Marcelo Deda, dos avós do nosso ex-chanceler aí, o Amorim também, a gente conversou muito, inclusive, a última vez que a gente se encontrou, os familiares dele são lá de Propiá, e também terra do Aires Brito é de Propiá também. Prazer estar aqui, deputado Zaratini, falando legal, com o senhor, falando com o Padrinho, com o Rovai. Rovai é uma figura tão querida que eu estou em um evento especialíssimo, meu pai vai casar, inclusive eu estou sem gravar vídeo para o meu canal, mas quando o Rovai me convidou, eu falei, Rovai, para você, eu tenho o prazer de estar aqui, então estamos aqui mais uma vez para conversar sobre esse Brasil que não é para amadores, né? Legal. Carlito, a gente... Carlito, grande abraço para você, eu vou me despedir de vocês aqui, eu estou com um monte de reunião aqui também, né? Um grande abraço, vamos para a luta, olho vivo, né? E vamos enfrentar o fascismo. Não vamos dar trégua não, que nós vamos vencer, nosso governo vai ser um sucesso. Grande abraço para vocês. Obrigada, salve, Zara. Até a próxima. Um bom fim de semana.